Você já ouviu falar da Operação Prato? Em 1977, a Força Aérea Brasileira conduziu uma investigação secreta em Colares, no Pará, em resposta a relatos de avistamentos de OVNIs e ataques a moradores. Neste vídeo, vamos revelar os 10 fatos mais incríveis e aterrorizantes sobre essa operação, que continua a intrigar ufólogos e pesquisadores em todo o mundo. Prepare-se para conhecer os mistérios que cercam um dos casos mais enigmáticos da ufologia brasileira. Vamos da 10ª até a 1ª posição, onde revelaremos o fato mais aterrorizante. Fique até o final e inscreva-se no canal para mais mistérios e curiosidades. Fato 10: a missão secreta. Em 1977, a Operação Prato foi lançada pela Força Aérea Brasileira para investigar fenômenos aéreos não identificados na região de Colares, no Pará. A missão foi inicialmente mantida em segredo, sendo conhecida por poucos. O coronel Uirangê Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima foi designado para liderar a investigação, com uma equipe de militares treinados para documentar e analisar os estranhos acontecimentos. A missão envolvia uma série de operações de vigilância e coleta de dados, incluindo a instalação de equipamentos de monitoramento na área. O fato de a operação ter sido conduzida em segredo levanta questões sobre o que realmente foi encontrado e por que as autoridades ocultaram suas descobertas do público. Este é apenas o começo de uma série de eventos que deixaram muitos questionando o que realmente aconteceu em Colares. Fato 9: os aparelhos luminosos. Um dos aspectos mais intrigantes da Operação Prato foram os relatos sobre aparelhos luminosos, como os habitantes locais descreviam as misteriosas luzes que apareciam no céu noturno. Segundo testemunhas, essas luzes frequentemente se moviam de forma errática, realizando manobras impossíveis para aeronaves convencionais da época. Os relatos descrevem objetos voadores de vários tamanhos e formatos, emitindo uma luz intensa que iluminava grandes áreas. Durante a operação, militares documentaram inúmeros avistamentos, muitos dos quais foram capturados em fotografias e vídeos. Os aparelhos luminosos tornaram-se uma parte central das investigações, e a natureza inexplicável desses fenômenos continua a intrigar pesquisadores e a alimentar teorias sobre a possível presença de tecnologia extraterrestre na região. Fato 8: a tecnologia inexplicável. Os relatos de encontros com os aparelhos luminosos frequentemente descrevem tecnologias que desafiam a lógica e a ciência da época. Além das manobras impossíveis no céu, houve relatos de luzes que pareciam ter a capacidade de seguir pessoas e veículos, como se estivessem sendo controladas por uma inteligência desconhecida. Em alguns casos, testemunhas afirmaram que os objetos emitiam um som estranho, como um zumbido, antes de desaparecerem sem deixar rastros. Os militares que participaram da operação relataram avistamentos de objetos que pareciam se desmaterializar no ar, deixando para trás apenas um brilho residual. Essa tecnologia inexplicável continua a ser um dos maiores mistérios da Operação Prato, levantando questões sobre a origem dessas luzes e o que elas estavam fazendo na Terra. Fato 7: os ataques aos moradores. Um dos aspectos mais aterrorizantes da Operação Prato foram os relatos de ataques a moradores da região de Colares. Os habitantes locais começaram a relatar encontros com os objetos luminosos, que resultaram em queimaduras e marcas no corpo, além de sintomas como fraqueza e tontura. Os ataques eram tão frequentes e aterrorizantes que a população começou a se referir aos objetos como chupa-chupa. Muitos moradores
estavam tão amedrontados que evitaram sair de casa à noite, e algumas comunidades até formaram grupos de vigília para tentar proteger suas famílias. A intensidade dos ataques e os efeitos físicos nas vítimas levantam questões sobre o que realmente estava acontecendo em Colares e qual era a intenção dos fenômenos desconhecidos que estavam causando tanto medo. Fato 6. O relatório oficial. Ao final da Operação Prato, a Força Aérea Brasileira compilou um extenso relatório documentando os eventos e as descobertas feitas durante a investigação. O relatório oficial, que foi mantido em segredo por muitos anos, inclui detalhes de avistamentos, fotografias, vídeos e depoimentos de testemunhas. Em 1997, parte deste material foi finalmente divulgado ao público, revelando a extensão da operação e o interesse das autoridades nos fenômenos. No entanto, muitas partes do relatório permanecem classificadas, e algumas informações cruciais ainda não foram divulgadas. A liberação do relatório oficial levantou mais perguntas do que respostas, alimentando especulações sobre o que foi encontrado em Colares e por que as autoridades continuam a manter algumas informações em segredo. Fato 5. As fotografias misteriosas. Durante a Operação Prato, a equipe militar capturou uma série de fotografias que mostram os misteriosos objetos luminosos sobrevoando a região. Algumas dessas imagens foram posteriormente divulgadas, mostrando detalhes impressionantes dos fenômenos. As fotografias revelam objetos com formatos variados, incluindo esferas, discos e cilindros, muitas vezes cercados por um brilho intenso. A qualidade das imagens e a clareza dos detalhes levantam questões sobre a origem dos objetos e a tecnologia por trás deles. Apesar da divulgação dessas fotografias, muitos acreditam que ainda existem imagens mais claras e evidências visuais que permanecem ocultas. As fotografias misteriosas são uma das poucas evidências tangíveis da Operação Prato, mas também levantam questões sobre a verdadeira natureza dos eventos. Fato 4. Os relatos dos militares. Os militares que participaram da Operação Prato também relataram experiências perturbadoras durante a missão. Muitos deles testemunharam os fenômenos inexplicáveis em primeira mão, e alguns até relataram terem sido alvos de ataques pelos objetos luminosos. Os depoimentos dos militares descrevem encontros com luzes que pareciam ter uma inteligência própria, muitas vezes seguindo-os e realizando manobras que desafiavam a física conhecida. Os relatos também incluem experiências de medo e tensão, com alguns militares afirmando que nunca haviam enfrentado algo tão misterioso e incompreensível em suas carreiras. O testemunho dos militares adiciona uma camada de credibilidade aos relatos dos moradores, mas também levanta questões sobre o que realmente aconteceu durante a operação e como isso impactou aqueles que participaram dela. Fato 3. O enigmático Coronel Holanda. O coronel Uirangê Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima foi o líder da Operação Prato e desempenhou um papel crucial na investigação dos fenômenos em Colares. Anos após a operação, em 1997, o coronel quebrou o silêncio em uma entrevista reveladora, compartilhando detalhes sobre o que viu e experimentou. Holanda confirmou a presença de objetos voadores não identificados e descreveu como ele e sua equipe documentaram os eventos. Infelizmente, em 1997, pouco depois de dar a entrevista, Holanda foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas, em um caso oficialmente tratado como suicídio. Sua morte levantou suspeitas e teorias de conspiração sobre o que ele sabia e por que ele pode ter sido silenciado.
O enigmático coronel continua a ser uma figura central na história da Operação Prato, e seu testemunho levanta mais perguntas sobre os eventos em Colares. Fato 2. Os encontros de terceiro grau. Entre os relatos da Operação Prato, destacam-se os encontros de terceiro grau, onde testemunhas afirmaram ter visto seres estranhos em associação com os objetos luminosos. Algumas descrições mencionam figuras humanoides, de baixa estatura, com grandes olhos e pele acinzentada, semelhantes às representações clássicas de alienígenas. Os encontros variavam de avistamentos à distância até interações mais próximas, onde as testemunhas relataram ter sido observadas ou seguidas por esses seres. Embora não haja evidências físicas conclusivas dos encontros, os relatos são consistentes entre diferentes testemunhas e adicionam um elemento de terror e mistério à operação. A possibilidade de que a Operação Prato tenha documentado encontros com seres de outro mundo continua a ser um dos aspectos mais intrigantes e aterrorizantes da investigação. Fato 1. O legado misterioso da Operação Prato. O fato mais aterrorizante sobre a Operação Prato é o seu legado de mistério e perguntas sem resposta. Décadas após os eventos, ainda há muitas informações não divulgadas e partes do relatório oficial que permanecem classificadas. A operação deixou um impacto duradouro na comunidade ufológica e continua a ser objeto de estudos e debates. A combinação de evidências físicas, testemunhos de militares e civis e o envolvimento das Forças Armadas brasileiras adiciona uma camada de credibilidade e intriga aos eventos. No entanto, a falta de respostas concretas e o contínuo sigilo em torno de certos aspectos da operação mantém a Operação Prato como um dos casos mais misteriosos da ufologia mundial. O que realmente aconteceu em Colares? Será que algum dia saberemos a verdade completa sobre esses eventos incríveis e aterrorizantes? E aí, o que você achou da Operação Prato? Esses 10 fatos são apenas uma introdução ao que pode ser uma das investigações mais enigmáticas da história. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo fascinante como este. E lembre-se, continue olhando para o céu, pois nunca sabemos o que podemos encontrar. Até a próxima!